Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hakuna Matata Cast, um podcast em que nós trazemos assuntos para fazer da sua vida melhor, com muita leveza e com algumas piadinhas. Eu sou Paola Lombardi. Eu sou o Vitor Módulo. E eu sou o Ramon Vaz. E hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, Claudemiro Raffenstein. Uau! Quase o analfabeto inteiro. Ele é coach, treinador de inteligência emocional e especialista em PNL. E eu quero começar esse podcast agradecendo muito você ter aceito o nosso convite de vir aqui. Eu sei que você sabe o impacto que você causa na vida das pessoas, mas se não fosse pelas suas escolhas, nós não estaríamos aqui hoje, porque foi dentro de um treinamento do Instituto que nós nos conectamos. Então, muito obrigada, por tudo isso. E ninguém melhor do que você para contar um pouco da sua história, né? Gratidão, então. Nossa, minha história é grande. Que eu nasci no melhor tempo, né? Nos anos 70, 71, né? O melhor ano, né? O melhor ano é 71. Para você? Então, vamos lá. Eu sou nascido aqui em Santa Catarina, sou uma pessoa que nasceu em Blumenau. Meus pais são naturais de Luiz Alves e como era muito comum nesse período, as pessoas vinham, né, faziam aquela migração, né, de cidade para procurar emprego e uma vida diferente, né, do que eles tinham lá, que era vida de lavoura na roça, né? E já existia minha irmã nesse período, ela já era nascida e nesse momento meu pai se instalou em Blumenau e a nossa jornada iniciou ali, né? Uma coisa que sempre me marcou e me marca até hoje é o fato de que todos nós em casa tínhamos atividades, né? Ou seja, responsabilidades desde muito cedo. Por mais que éramos crianças, nós tínhamos o compromisso. Então eu tinha o compromisso de manter a ordem do lado de fora da casa, né? Imagina uma criança manter a ordem do lado de fora da casa. E a minha irmã era dentro de casa. E um ponto bem legal disso é assim, né? Que meus pais, assim, depois dos 7, 8 anos que aí a gente ficava sozinho em casa, o pai e a mãe trabalhavam na indústria, eles deixavam um bilhete escrito o que era para nós fazermos, né? As nossas atividades, né? E não sei se com vocês era parecido, que os pais de vocês deixavam atividade, vocês já são mais jovens, né? Eu acho que não tinha atividade, né? Vocês já ficavam... Sim, tinha as coisas para cuidar em casa, né? Arrumar a casa e tal. Era só eu. Mas o que acontecia? A gente sempre deixava para o último momento. Os últimos 30 minutos do dia era o momento de pegar e se agarrar lá e fazer aquilo, né? Mas eu acredito que essa disciplina foi muito importante na nossa jornada. Eu, muito cedo, admirava uma pessoa, um primo meu, que escolheu como uma profissão técnico agrícola e ele ingressou num colégio interno, para se formar técnico, nível de ensino médio, e ele foi trabalhar numa empresa chamada Tortuga, e essa empresa vende produtos agroveterinários. E ele tinha um bom salário como vendedor e eu desejei ser igual a ele. Aqui vem um ponto muito legal, essa é a frase mesmo, desejei ser igual a ele. Porque ele chegou um belo dia lá em casa com um Chevette Tubarão branco, assim. Nossa. E zero, né? Um carro zero. Naquele tempo, comprar um carro zero, vamos pensar naquele tempo, 79, anos 80, mais ou menos por aí. Mais ou menos o tempo que vocês estavam nascendo, talvez, né? Não. Ainda não? Ainda não. Faltou uns 10 anos para eu nascer. Aí, 91. Nossa, que legal! Aí o que aconteceu? Nesse período aí, por admiração, eu desejei seguir o mesmo caminho que ele. E aqui vem um ponto também que é relevante, porque para mim fazer o mesmo caminho que ele, eu teria que entrar dentro do mesmo colégio, né? Estudar no mesmo, ter o mesmo conhecimento. E aqui vem um negócio que depois, lá nos 2009, 2010, fez muito sentido para mim. Eu fiz essa jornada, eu desejei até, na época eu tinha consciência que eu tinha reprovado na terceira série, eu tinha que recuperar
aquele ano, porque eu queria entrar no colégio agrícola com 15 anos, porque com 18 eu me formaria e 19 já estaria trabalhando na Tortuga. Já tinha a Tudo conta planejado. Simples assim. estava feita. E como que eu ia recuperar aquele ano que eu tinha reprovado na terceira série? E aí, quando eu estava com 12 para 13, eu estava na sexta série. Da sexta, que aí eu passei para a sétima, eu só tinha, era sétima e oitava, né, ia até o oitavo ano. E aí eu descobri que existia o supletivo. E aí eu ingressei no supletivo para recuperar aquele ano. Eu fiz a sétima e a oitava, recuperei o ano. Na sequência, tive que fazer um teste de seleção para entrar no colégio, porque é o ensino médio equivalente ao IF hoje, né? Uma escola técnica federal. Só que para entrar lá, teve que passar naquele teste de seleção. Aqui vem um outro ponto que depois, de novo, lá 2009, 2010, teve total relevância para mim, porque aí, olhando a história, tu começa a perceber assim, ó, qual foi o caminho que foi usado para alcançar um resultado, né? E aí eu me recordo assim, ó, o teste de seleção foi terrível, galera, porque eu não tinha aprendido regra de 3, acredita? E aí quando eu recebi o esboço do material que eu tinha que estudar para passar no colégio, para entrar no colégio, para ingressar, não tinha essa parada. E aí eu tive que pegar enciclopédias e estudar, porque eu tinha 4 semanas. Eu recebi o informativo do colégio, eu tinha 4 semanas para fazer o teste de seleção. E, nossa, me coloquei a rezar, né, cara? Era rezar, porque, por exemplo, eu não sabia aquele negócio e não tinha ninguém que me ensinava, e era eu por mim e mais ninguém, eu e Deus. E aí, rezava e estudava, rezava e estudava. Esse era o meu. Eu saí daqui de casa, meu pai me levou para o colégio para fazer o teste de seleção. Saí de Blumenau, fui rezando até Camboriú. Um exemplo, era muito importante que eu passasse. E aqui, quando eu cheguei no colégio lá, a gente sentou, tem um banquinho na frente lá, meu pai sentou no banco, sentei do lado dele, aí veio um cara, sentou, o cara assim, como uma pessoa qualquer, um anônimo. Sentou do lado e a gente ficou conversando, e meu pai perguntou de onde é que ele veio do interior, e aí começamos a conversar e ficamos amigos ali, né? E entramos na sala para o primeiro teste, né? Eu fui o último a sair da sala e ele foi o primeiro. Aí ele ficou lá sentado do lado do meu pai. Quando eu cheguei, ele disse: "E aí, cara, o que tu respondeu na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª?" Gente, ele me perturbou tanto que as respostas não batiam. Ele tinha respondido tudo o contrário do que eu. "Não, tu estás errado", ele dizia. "Nossa, tu vai reprovar." E, gente, a pressão só aumentando. O terror. E toda prova, foi 4 provas que a gente teve naquele dia. Toda a prova, pensava assim, ó, hoje eu consegui fazer antes que ele, né? Olhava, o cara já estava sentado lá do meu pai. E é aquele sermão de pergunta, e pensei, pronto, reprovei. E, enfim, o resultado desse teste viria impresso no Diário Catarinense. E eu morava no interior, eu morava num bairro, Blumenau, né? E acredite, o Diário Catarinense a gente só encontrava em locais de muita circulação de pessoas. E eu só achei o diário na livraria da Torre. Quem tem a minha idade vai lembrar disso. Então, assim, ó, quem nasceu nos anos 70. Né? Aí fui lá na livraria da Torre buscar o tal diário. Cheguei lá. Cara, olha que maluco, né? A gente não tinha noção de leitura de jornal, né? Não tinha esse hábito em casa. Eu fui lá e eu pedi o diário e eles me entregaram o diário do dia. E o diário que eu tinha que pegar era o diário tipo da terça, eu fui na quarta. Sim. E cheguei lá, não tinha meu nome naquele troço. Pensa o medo de folhar aquele negócio e não ver o nome. E eu não olhei lá, eu fui ver só em casa. Nossa! Pensa, né? Aí não tinha o resultado lá. Como é que eu vou saber o resultado se eu passei ou se eu não passei, né? E não tinha comunicação de telefone, esse negócio até existia, mas, um exemplo, nós não tínhamos telefone em casa. O negócio é ir pro colégio de novo, né? Gente, embarquei na rodoviária em Blumenau e dá-lhe rezar até que eu vou de novo. E aí tinha assim um trecho que tinha que andar, assim, dava 1 quilômetro mais ou menos, que tinha que andar até chegarmos na sede do colégio.
Nossa, gente, eu fui rezando, tá? Rezando até entrar dentro. Aí cheguei lá dentro, encontrei um cara que era aqui de Blumenau. E aí ele me viu e me reconheceu e veio me receber, né? Aí disse, eu vim pegar o resultado do teste que eu não encontrei. Aí disse, tá no mural ali. Aí nós fomos lá no mural. E acredite, cara, tinha 100 vagas para aquele ano. Eram 100 alunos que iam entrar naquela leva de alunos, né? E eu estava em 101º. Nossa. Aí ele falou assim, mas tem alguma coisa errada aqui, cara, porque só tinha 100 vagas. E o teu nome tá em 101º, acho que tu não entra, cara. Outro pra Pronto, desanimar. lá, outro sentimento. Aí fomos lá na direção do colégio. Aí o cara, não, tu tá aprovado. Era 100 vagas, mas tu tá como 101º. Tu tá aprovado, se o teu nome tá ali na lista. Entrei no colégio. Eu acabei descobrindo depois, assim, na verdade por uma pressuposição minha, porque tinha uma professora de português que ela me amava, cara. Só que ela não conseguia interpretar a minha escrita. E ela dizia assim, ela me incentivava muito a escrever melhor. Né? Ela chegou a me dar um caderno de caligrafia, gente. Porque, entende, eu queria ser veterinário, entendeu? Então, não estava muito aí, médico veterinário. Né? Então, não tinha muito problema com escrita, né? E aí, o que aconteceu? Eu acredito que eu passei mesmo por causa da minha redação, entende? Sempre fui bom de redação. Então, eu acredito que eu fui incluso até no colégio, eu acredito que foi assim, por essa razão, entende? Porque por todos os acontecimentos, e uma outra convicção muito grande que eu tenho é que foi porque eu rezei muito mesmo, tá? Eu acredito muito e fielmente de que existe uma força que move. E não por minha crença, porque em 2009, 2010, 2008 começou a minha jornada no autoconhecimento, né? Dentro de um treinamento de desenvolvimento humano, né? Mas quando eu saí do colégio, eu montei o meu negócio, desenvolvi o meu comércio em Blumenau, me dedicava muito ao meu comércio, porque eu aprendi de casa muito cedo que tinha que trabalhar muito para vencer na vida, né? Então, assim, eu trabalhava bastante e me orgulhava daquilo, mas 2008 foi um momento que foi muito marcante para mim, porque foi um momento que eu percebi assim, existia um potencial em mim que eu não reconhecia, não tinha como eu reconhecer aquele potencial, e existiam potenciais que estavam em mim que eu já não usava mais. Então, esse foi o ponto marcante para mim, porque lá eu passei a me observar como um indivíduo mesmo, né? E protagonista de uma jornada, de uma história. Foi em 2008 que eu percebi que eu não tinha percebido que o meu filho já estava com 18 anos, e ele é um ano mais novo que você. Mais velho, na verdade. Ele é de 92, tu é 91? 91. Ele é de 92, tem um filho da tua idade. Mais velho, na verdade. E aí foi um negócio que me chamou muita atenção e eu abri um sinal de alerta. E eu passei a olhar mais com carinho para leituras e conteúdos mais que eu entendia como relevante para mim, que foi os conteúdos de autoconhecimento, programação neurolinguística. Aí já veio o coach. Então, assim, quando eu descobri o coach foi uma virada de chave muito grande, porque conciliando a PNL com o coach, aí fez todo sentido a minha história. Então, o que é importante observar aqui? Todos nós temos uma história. E aqui vem a pergunta, né? Como você vem contando a sua história? Porque a pergunta, né? Como você conta a sua história, vai determinar exatamente os teus resultados. Os resultados que você vem tendo e os resultados que você vai ter. Então, como você conta, fala de como que você chegou até aqui. E como você vem contando, ou como você vai contar a sua história, vai determinar o resultado que você vai ter. Isso é programação neurolinguística. E aí veio a física quântica, veio a neurociência, veio a psicologia positiva, veio todas as ferramentas que a gente acabou desenvolvendo e trazendo dentro dos nossos trabalhos. E a presença dentro dos eventos foi fundamental para identificar cada parte, cada conteúdo desse,
que hoje integram um todo. Não tem como você, por exemplo, dentro da nossa relação aqui, está acontecendo tudo isso. Está acontecendo o coach, está acontecendo a neurociência, está acontecendo a psicologia positiva, está acontecendo todas as ferramentas, ou seja, tudo que você desenvolve como conhecimento, que agrega na tua vida, você pode trazer no teu relacionamento com as pessoas. Então, quando eu descobri todas essas ferramentas, fez muito sentido o que acontecia na nossa vida, na minha vida, desde muito pequeno, desde criança, né? Porque a presença dos pais é fundamental num determinado momento, e quando eu falo fundamental, não significa que é fundamental, não, é extremamente fundamental. Por quê? Porque existe uma programação que ocorre aí, programações positivas e programações negativas. Nós, como pais, eu sou pai de 4 filhos, eu compreendo que eu cometi falhas e cometi sucessos com os meus filhos. Isso é inevitável. Por mais que a gente deseja só acertar, nós vamos errar. E os erros vão causar sentimentos neles que muitas vezes fazem com que eles acabam não tendo o resultado que eles realmente desejam. Então, conhecendo hoje a programação neurolinguística, conhecendo o coach, conhecendo todas as ferramentas que a gente desenvolve dentro dos trabalhos, e mais legal ainda, né? Por exemplo, você já é pai? Já sou. Por que idade tem teus filhos? Eu tenho uma filha de 9 anos. E você? Tenho uma enteada de 11 anos. E você, Paulo? Então, olha como é que é legal aqui. Estamos falando de 91, né? 92? Não, tô 91. 91. Tu é mais velho que meu filho, na Isso. verdade. E 92. tu é de 92. Tens a idade do meu filho, e a Paola? 86. Melhor ainda, né, Paola? Melhor. Então aí a gente começa a perceber o seguinte, essas pessoas, elas já estão tendo acesso a esse conhecimento. Aí quando eu percebo uma pessoa de 17, 18 anos, eu estive na casa de uma pessoa ontem, tu percebeu não? Do piloto. Ah, sim. Na casa Do Leandro, né? Leandro. E o filho dele, 17 anos, nossa, veio me mostrar, ele fez questão de me mostrar o quarto dele e ele tá lotado de livros lá. Tudo livros que são títulos que eu li e que fazem total sentido para o nosso trabalho. E aí tu vê que hoje as pessoas já estão tendo acesso a esse conhecimento muito antes. Então a programação neurolinguística fez total sentido. Ela já existia antes mesmo dos meus pais saberem que ela existia, ela ser identificada. Meus pais usaram isso com a gente, tá? Nossos professores e amigos, avós, tios, todas as pessoas que participaram das nossas vidas, naquele períodozinho ali de 3 a 9 anos, contribuíram de alguma forma. Então, quando eu observo agora a minha história e vejo todo o conteúdo dela, eu consigo perceber o seguinte: caraca, quanto conhecimento tem aí, que hoje é mapeado, é possível identificar, e aí tu consegue entender o seguinte: cara, eu consigo melhorar muito o meu desempenho com isso, quando eu compreendo as ferramentas que estão sendo usadas. E aí, claro, consequentemente, você vai possivelmente diminuir o efeito daquele dano, né, que você causaria numa criança, principalmente no momento de você produzir a educação dela. Então, gente, basicamente a minha história é essa. E em 2011 eu ingressei no comercial de uma empresa de desenvolvimento humano. E de 2011 até os dias de hoje, essa é a minha rotina, né? Assim, diária, o contato com pessoas, que isso já era devido ao meu comércio, né? Mas hoje com um objetivo realmente de produzir transformação, que foi o início que eles trouxeram, né? Que talvez um exemplo, a minha história emplacou e impactou na vida de vocês e vocês chegaram até aqui, né? Porque de 2013 até 2016 eu trabalhei com essa empresa, né? E no comercial, efetivamente, né? Que aí eu larguei totalmente a minha vida do comércio e do trabalho que eu tinha para me dedicar ao autodesenvolvimento. 2012 ali chegou uma pessoa muito importante na nossa vida, que foi a Camila, né, que ela passou a apoiar o meu trabalho. E
2017, março de 2017, a gente começou uma nova jornada. Setembro de 2017 a gente produziu o primeiro evento, que foi o Leader Training, né? E daí deu início à formação do que se tornou o Instituto Invictus hoje, né? E hoje eu até perdi a conta de quantos eventos, mas passou de 200, né? Já, porque teve da outra ainda, né? Só no LT agora estamos indo para 56, né? Não, 200 eventos que eu... Todos, tá. 100 e poucos eventos. Agora eu não sei mais quantos eventos que nós produzimos como Instituto, né? Mas um exemplo, nessa jornada toda aí, são muitas edições, são muitos eventos, e hoje a estrutura do Instituto é exatamente a nossa jornada, a minha jornada, da Camila, da Fran, que esteve presente dentro desse contexto todo até agora, pouco tempo atrás. Eu queria te fazer uma pergunta, posso? Pode, depois eu faço. Porque eu vou voltar pro PNL que ele falou no começo. Tá, é que eu ia pegar o gancho do que ele falou do LT, mas pode ir. Não, então sabe. Pode ir, pode ir, já me interrompeu. Ô Vitor, tu respeita as mulheres, né? Total, eu sempre respeito. Vai. Fala pra ele que você me chama de cabeção hoje. Não, mas deu uma de cabeção, né, velho? Assim, o Ramon é o mediador, sabe? Mas eu sei porque que a gente tem uma palavra, tem uma palavra que você vai neutralizar o Vitor. Vitinho. Vitinho. Acerta o coração dele. Ele vai. Agora eu vou chamar. Ele vai falar. Agora me chamar de cabeção, eu falo Vitinho. Isso é uma âncora de alto impacto. Você pode perceber que até mudou a cor ela. De alto impacto. Ficou vermelho. Vitinho. Então vai, faz tua pergunta. Que eu queria saber se você começou nesse mundo de desenvolvimento também pelo PNL. Porque o PNL tem muito impacto, né? Na verdade, quando a minha jornada iniciou mesmo vivenciando o Leader Training. Mas aquele momento que você para e se observa, iniciou com a PNL. Isso foi em 2009, se não me falha a memória. Tá? E aqui vem justamente aquilo que eu digo quando eu digo assim, vale muito a pena observar, porque, é claro, isso tudo foram pecinhas que foram se conectando, né, para formar esse quebra-cabeça. Porque até então eu não tinha compreensão de que isso existia, né? Eu era técnico agrícola, então eu trabalhava com cultivo de plantas ornamentais, comércio de plantas ornamentais, produtos agroveterinários, então tinha uma loja que atendia varejo e atacado, e essa era a minha rotina. Minha vida era plantas, né? E, claro, né, aí observando toda a minha história, teve um momento da minha vida, assim, que isso eu não contei no colégio, né, mas foi assim, a primeira fase, por eu não ter aprendido regra de 3, dentro do colégio, por ser um ensino federal, você já pode imaginar o seguinte, né, eu saí de um supletivo, eu saí da escola pública, fui fazer um supletivo para recuperar o ano, perdi conteúdo, fui ter que estudar para entrar no colégio federal. E aí você, sem cursinho, não tinha essa palavra. Era eu por mim, não tinha suporte de professor, eu não tive. E tinha que passar. Por isso que eu acredito muito, assim, que foi muita fé de acreditar que eu iria entrar lá. Então toda aquela programação que eu fiz quando criança, de que eu queria ser como o meu primo, para alcançar os mesmos resultados que ele vinha alcançando, aquela programação, ela já estava intrínseca na minha história. E isso é uma programação já, que ocorreu lá quando eu tinha 8, 9 anos. E, gente, nessa época nem se pensava. Estava nascendo a programação neurolinguística, anos 70, tá? Os criadores estavam começando isso nos Estados Unidos. Então, imagine o seguinte, mas isso sempre existiu na vida das pessoas. Não é na minha vida que isso ocorreu, ocorre com todo mundo. Só que quando você olha para a ferramenta, depois lá no futuro eu fui olhar para trás, vi o que aconteceu comigo. Então esse olhar de observador começou depois da PNL. E aí eu passei, porque a programação neurolinguística surgiu da modelagem. Então assim, se eu modelar
as características da Paola, eu vou alcançar os mesmos resultados. Se eu modelar o Vitor, a mesma coisa. Então, eu passei a modelar pessoas, que eu já fazia por admiração. Então, eu costumo dizer o seguinte, quer identificar a tua melhor área de atuação? Observa quem você admira hoje. Porque por admiração, possivelmente você já vem tendo resultados de pessoas que estão muito próximas de você. E você, sem consciência disso, está fazendo isso. Agora, quando você tem consciência, você pode escolher quem você vai modelar. E aí, o milagre aconteceu. Porque eu passei a modelar pessoas que estavam próximas de mim no desenvolvimento humano. E essa pessoa acabou me levando ao conhecimento que eu acabei tendo. E, claro, a oportunidade de estar dentro dos eventos, né? Porque eu, como comercial, eu estava presente em todos os eventos que eram produzidos. Então, isso fez eu estar dentro das pessoas, aí, com aquele olhar de observador, percebendo tudo o que estava acontecendo. Claro, estudando a neurociência, a psicologia, a física quântica, a própria programação neurolinguística, o coach. Com essas ferramentas, isso expandiu muito e possibilitou estar onde eu estou hoje e com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu admiro o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu vou falar para vocês que muito do conhecimento que eu tenho hoje não é meu, tá? Não é meu no sentido seguinte, ó, quando você acredita que você tem o poder de criar uma realidade, mesmo não vivenciando ela, não tendo ela ainda, ou seja, você projetar aquilo que você deseja que vai acontecer com você, isso é fé dentro da religião, dentro daquilo que a minha mãe muito me incentivava, né? Meus pais, vamos falar dessa forma, né? Que se eu quisesse alguma coisa eu tinha que rezar. E rezar é o quê? No sentido de acreditar que aquilo vai acontecer. É o crer, né? O crer. Primeiro você precisa acreditar. Então começa com um pensamento, com um desejo. Tá? E isso tudo ocorre na mente. Se você conseguir visualizar aquela imagem pronta, aí vem a programação neurolinguística. Ó. Cara, que negócio é esse? Vou mostrar para vocês uma coisa que era muito a minha realidade como criança. Com 9, 10 anos, eu queria pegar aquele determinado passarinho lá para ter na minha gaiola, porque ele cantava muito. Então eu desejava pegar aquele e era aquele. Aí eu fechava os olhos, botava minha gaiola lá com a chama e o alçapão armado e eu fechava os olhos, rezava. E quando abri os olhos, o passarinho estava dentro do alçapão. Foi Deus? Não, cara, foi toda aquela prática, aquele desejo de ter aquele passarinho lá. Claro, o mantra que se tornava a prece conciliada com o desejo, produzia o quê? A realidade. Hoje eu compreendo dessa forma. Agora, vamos falar de conhecimento. Onde está o conhecimento, Victor? Paola, onde está o conhecimento? Tudo que você já leu, tudo que você já desenvolveu de conhecimento, que você absorveu, onde que ele está? Aponta com o dedo. Na mente, no subconsciente. Como que é? Aponta com o dedo, quero ver. Devagarzinho. É para baixo assim? Não, na mente. Assim? Vocês estão percebendo o movimento? Subconsciente. Faz em câmera lenta. De fora para dentro. Ah, de fora para dentro. Então onde é que está o conhecimento? Tá fora. Está fora. E está em todos os lugares. Se você acessa... Tipo uma egrégora, tu disse? Uma nuvem. A nuvem. A web. Onde está a informação dos nossos aparelhos hoje? Na nuvem. Na nuvem. Onde que ela está? Fora. Navegando. No servidor, navegando. Ela está em todos os lugares, né? Tu consegue acessá-la em qualquer lugar, desde que você tenha internet. Assim é o conhecimento, ele está em todo lugar. Claro, ele necessita a prática. Alguém praticou. E esse conhecimento está aí. Se eu acesso esse conhecimento, como que eu acesso? Me relacionando com as pessoas. Olha que coisa maluca que é isso. Isso é coisa de doido, tá, gente? Mas eu acredito e eu acesso. E aí a gente produz aquilo que acontece dentro de um leader training, vocês já vivenciaram, que eu não sei o que acontece lá, que eu não vejo o que eu faço e o que eu falo. Mas acontece uma coisa mágica, não acontece? Com certeza. Mas porque eu acredito nesse inconsciente coletivo. Que todos lá estão dentro do... Já estão a gente já produziu o rapport, né? Porque a gente está desde sexta junto.
Então tem toda uma teoria que foi trazida. No domingo é possível fazer aquela dinâmica com aquela intensidade. Sim. Entendeu? Então é isso. E isso é programação neurolinguística. E claro, isso tudo eu passei a desenvolver observando. E aí só veio com a PNL. E isso foi para 2009. Né? Então foi depois do Leader Training. O caminho que startou a curiosidade, o desejo, foi o Leader Training. Mas aquilo que realmente trouxe assim, vamos pensar assim, ó, paixão, tesão, né? Foi a PNL. Tinha um professor meu que aí, dentro do colégio, voltando à história lá, quando eu entrei no colégio, aí beleza. Aí pensa naquele ensino, nós tinha prova todo dia. Todo dia tinha prova. Nós trabalhava meio período e estudava outro período. Era internato. Então assim, nossa, aquilo era ferrenho. E eu me ferrei, né? Primeiro semestre eu reprovei. Primeiro semestre, né? Primeira fase eu reprovei. Nossa, e aí para recuperar, né? Para recuperar, não tinha como recuperar. E corri o risco de eu perder a oportunidade de ficar dentro do colégio. Quem reprovava tinha que pedir chances, preencher um requerimento. E para te formar no colégio, tu precisaria ter 600 horas de estágio interno, 300 e 300 horas de estágio externo, né? Que isso era feito nas férias sempre, né? Nos intervalos de férias. Então tinha 2 férias, né? 2 períodos de férias. Aí o que eu fiz? Eu tinha reprovado, eu não sabia se eu ia ficar no colégio, então eu mesmo assim fui fazer o estágio. O único setor que sobrou para fazer estágio era a floricultura. Eu queria ser veterinário, tá, gente? Eu queria ser veterinário porque eu queria trabalhar na tortuga, lembra? Só que aí o que aconteceu? Como eu reprovei e eu quis dar uma de CDF, né? Dizer, não, estou aqui, né? Vou trabalhar por isso aqui, quero ficar aqui. Aí eu pedi a chance para continuar, né? Repetir, né? A primeira fase e continuar no curso. Eu acabei indo fazer o estágio na floricultura, né? E cheguei lá, gente, a floricultura no colégio era o setor que era o mais discriminado de todos. Para começar, porque os meninos eram chamados de florzinha. E tinha um detalhe, tudo que era tranqueira, não prestava para... Quando eu falo tranqueira é o seguinte, tudo que era aquelas pessoas assim que não serviam para os outros setores, jogava para lá, né? E aí eu cheguei lá e como eu tinha aquelas, lembra dos recadinhos que a minha mãe deixava? Um dos recadinhos de toda semana era fazer manutenção das plantas da minha mãe, que era tirar as folhas feias, fazer a irrigação, molhar. Então eu já sabia molhar, eu já sabia os tratos culturais com as plantas ornamentais. O professor que era o líder lá, quando ele viu aquilo, nossa, ele me pegou e disse, vamos produzir isso aqui, vamos fazer um case de sucesso. E eu me tornei o case de sucesso do professor. Aí eu desenvolvi uma produção de plantas ornamentais dentro do colégio e fui pioneiro em Santa Catarina na produção de flores de época. Então o projeto pioneiro em Santa Catarina nasceu dentro do colégio agrícola em 86. Eu fui o piloto lá dentro do colégio, desenvolvi esse projeto. Esse projeto me fez ganhar muito dinheiro. Em 88 eu já era o dono da floricultura, tudo que tinha na floricultura do colégio era meu. E em 89 eu saí do colégio recebendo o equivalente à compra de 6 motos 0 km. Caramba. O colégio pagou para mim sair do colégio, tá, gente? 50% do valor que era o que valia o projeto. Metade do valor. Esse foi o dinheiro que eu saí do colégio. E eu tinha 8 cadernetas de poupança. 2 vencendo por semana, naquele período. Com 18 para 19 anos. Então essa história foi o que deu início a toda a minha jornada. Porque aí tem uma outra história triste, que foi... Já contar no outro podcast. Sim, pode ser. Quando eu descobri que eu não seria veterinário, realmente, que o caminho era... trabalhar com... Tava tudo certo, né? Trabalhar com plantas ornamentais. Deixar o pessoal curioso pro próximo, né? Obrigada. Ô Miro, quero aproveitar e continuar nessa pegada do PNL que o senhor mencionou e inclusive falou a respeito também do coaching, né?
Na tua visão, com o conhecimento que você tem hoje, teria não digo uma diferença, né? Com certeza tem a diferença entre o PNL e coaching, mas no sentido da pessoa conseguir talvez ter um start assim para talvez trazer mais conhecimento para ela e ela tomar atitude, fazer as coisas. Tu acha que seria ela primeiro fazer, por exemplo, um PNL, depois fazer um coaching, ou fazer um coaching, depois fazer um PNL, para um agregar o outro? Eu vejo isso. Você já viu aquelas caixas de ferramenta azul? Sim. Aquelas caixas de ferramenta De mecânico, né? Mecânico. Sim. Tem várias chaves. E tem chaves com vários nomes legais. Tem até aquelas que eles fazem, né? Eu tive numa oficina ontem. E aí o cara tinha uma chave. Achei minha chave. Era um pedaço de ferro, gente. Acredite, era um pedaço de ferro que ele tinha feito. Ele tinha feito escariado, né? Escariado é feito. Sim. Ele escariou um pouquinho, era um ferro escariado, mas que é uma chave para quê? Aí ele pegou a chave, foi lá e. Gente, era uma chave só para fazer uma ligação de uma peça que ele adaptou num torno lá, né? E ele fez a chave. Então, são as melhores super específicas, né? Isso. O que eu quero dizer com isso? Tu pode ter uma caixa de ferramenta com um monte de chaves e elas podem ser específicas para tudo. Só que se você não fizer uso delas, não vai adiantar nada. Se você não tiver um carro para desmontar, alguma coisa para fazer, não vai funcionar. Ao contrário daquilo que eu entendo como seres humanos. Porque quando tu escolhe uma profissão específica, tu vai ter que ter tua bagagem de conhecimento. Mas, independente disso, todas as profissões vão lidar com pessoas, tá? E aqui vem um ponto muito legal. A programação neurolinguística e o coach são fundamentais, tá? No quê? Na produção de resultados, na comunicação, na produção daquilo que tu desejas realmente que vai acontecer. E aqui vem aquilo que talvez seria a tua resposta. Eu vejo a PNL e o coach como ferramentas que nós já usamos antes mesmo, tá? Ou até mesmo, vamos pensar o seguinte, a gente já nasce se comunicando. Então, você, bebê, recém-nascido, você no útero da tua mãe, você já se comunica com a tua mãe. Então, o que acontece? Já está havendo programação aí. Então, programação neurolinguística e o coach eu vejo como fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. Lembra de como que eu comecei a observar tudo que tinha acontecido na minha história? Agora imagina se eu tivesse esse recurso com 18 anos. Eu já usava isso. Eu já usava a ferramenta, mas não sabia o nome dela, não sabia que ela existia. Agora, se você tem a capacidade de identificar, se você reconhece a ferramenta, tu vai ser muito mais cirúrgico, tu vai ser muito mais efetivo, muito mais eficiente quando você está produzindo aquela realidade que você realmente deseja. Então, eu vejo assim, a programação neurolinguística como uma ferramenta, o coach também é uma ferramenta, porque hoje, através daquilo que a gente consegue passar como informação de conteúdo, você consegue se perceber muito melhor. Eu acredito que a Paola pode até acrescentar, porque a tua formação de practitioner foi quando? Não. Tu não fez ainda, tu fez o Dela coaching. Online, tu fez online. Esse ano, Tu fez ela online. Mas mesmo no online, ela traz uma realidade diferente daquela que você tinha na forma como se comunicava, né? Sim, a própria percepção das pessoas, né? O conceito de mapa não é território, de você começar a entender as pessoas, porque o coaching vai te trazer daqui para frente, né? Vai trabalhar um objetivo, vai trabalhar você observando a sua ação. E a PNL vai te dar uma base de você tentar entender a pessoa, separar a ação da intenção, de você... É muito da convivência, né? Ser humano com ser humano. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, o coach pergunta o quê? E a PNL pergunta como. Lembra quando eu falei ali com relação ao meu primo lá, né? Com relação a como você conta a sua história?
como você vem contando a sua história e como você vai contar a sua história. Então a PNL pergunta como, ou seja, que vai produzir as estratégias, e o coach pergunta o quê. Então o caminho do coach é estabelecer o quê? O objetivo. Você ter clareza de onde você quer chegar, aquilo que seria o teu propósito, a tua meta, a tua grande conquista. O coach, ele vai te levar para uma direção, ele vai te dar, um norte, ele vai dizer assim, ó, esse aqui é o caminho, eu quero chegar lá. Isso é o coach que vai fazer. E a PNL, ela vai trazer aquilo que seria a estratégia que está, ou seja, como você vai alcançar isso. O coach também pergunta como, tá, gente? Mais um exemplo. O que eu me refiro é que o coach são perguntas, né? Mas assim, ó, de uma forma bem simbólica para você entender a importância das duas ferramentas, que seria impossível você aplicar um bom coach sem o conhecimento da programação neurolinguística, entendeu? Eu digo que seria impossível porque é o seguinte, mesmo você não tendo conhecimento da programação neurolinguística, você está usando ela. Então a magia é essa. Se você tem o conhecimento da programação neurolinguística, você vai produzir muito mais eficiência naquilo que você está fazendo, entende? Então eu vejo que as duas partes, elas são fundamentais. E são ferramentas. Fez sentido para a tua pergunta? Sim, total. Entendi, assim, como é que foi para você essa, não sei se é uma virada, um gatilho, enfim, né? Você comentou muito que já utilizava a PNL, né? Então como é que foi essa virada depois de um certo momento, entender que isso era uma técnica, que isso podia ser aplicado de uma maneira mais cirúrgica, como você comentou, né? Tu sabe aquele negócio assim, ó, de tu te arrepiar? Sim. Nossa, isso aqui que eu fiz lá, é isso aqui. Nossa, gente. Aí acabou-se, né? Porque aí, por exemplo, acabou-se. Assim, aí é como se você tivesse realmente fincado o pé. Não, estou fazendo o certo. Ó, olha Tem mais clareza, né? Olha a profundidade dessa fala, tá? Você faz o certo? Eu acredito que sim. Ó, esse é o ponto, ó. Você só vai saber se você faz o certo quando você realmente faz o certo. Então, fazer o certo é quando você tem total convicção. Então, hoje eu tenho total convicção que estou fazendo o certo. Olha só como é que é isso, tá? Quando eu recebo os feedbacks, aquele feedback que nós recebemos essa semana, que eu botei ali no grupo aqui, né? E por coincidência é do PNL. Do PNL, sim. Então, o que acontece? Aquele feedback ali, ele dá total certeza de que eu estou fazendo o certo. Então, hoje, aquilo que me coloca ainda mais firme na jornada são os feedbacks que eu recebo. Que aí seria algo assim impagável. Não tem como mensurar o que seria, o quanto vale isso hoje. O quanto vale isso. Eu tive ontem uma visita aí de uma pessoa e aí ela disse assim que ela publicou uma foto com a gente no evento nosso e aí ela disse assim que deu uma enxurrada de pessoas que falaram assim, né? Aqui é um ponto que eu valorizo muito e vou até colocar assim como uma coisa que às vezes a gente não percebe o que a gente faz, né? O quanto que a gente impacta, né? Mas ela disse assim, ó, que ela disse que ela sempre publica coisa no Insta dela, mas ela nunca tinha mensurado assim os comentários, né? E aí o que aconteceu quando ela postou uma foto com a gente foi o seguinte: nossa, tu tava com ele e tu tava com ele, Que legal. E aí deu uma enxurrada de falas, aí ela disse assim, ela falou pra mim ontem assim, ó, tu tem noção da importância do teu trabalho? Aí eu disse, eu tenho noção do quanto que a gente impacta na vida. Agora, o total compreensão disso, eu acho que seria impossível, né? A gente ter isso, né? Mas ela disse assim, ó, nossa, cara, eu vi uma coisa muito incrível, que quantas pessoas
te conhece e quantas pessoas te valorizam. E aí ela disse, isso é muito bom, né? Tu deve te sentir maravilhado, né? Aí eu disse, agora olhando isso dessa ótica que você está trazendo, né? É bacana, né? Sim. Não tem como passar por um leader training e não ser impactado. E aí é muito legal. E ela vai estar no Leader Training agora desse mês. Legal. Nossa. E assim, é muito... Assim, como é que eu tenho essa certeza, né? De que eu estou fazendo certo? Buscando... Não buscando, né? Mas você trouxe um exemplo dos feedbacks, né? Sim. Que acabam cada vez botando mais certeza nesse Aqui trabalho. vem um ponto que é bem legal, tá? Dentro das técnicas de programação neurolinguística, existem falas, né? Então, existe uma programação. Já participou de algum renascimento, alguma dinâmica de regressão? Já participou de alguma hipnose, alguma coisa assim, alguma vez na tua vida? Hipnose já participei. Já. Tu fez em sessão particular assim? Fiz sessão particular. Legal. Então, dentro de uma hipnose, a gente vai utilizar vários recursos, né? Mas dentro dos eventos, diferente da hipnose, que seria numa sessão individual, dentro de um evento em grupo, a gente utiliza também. E ali a gente faz reprogramações. Então, hoje eu percebo o seguinte, eu percebo falas no Vitor e nos treinandos, nas pessoas que estão próximas de nós, falas que foram levadas através das dinâmicas, tá? Para o conteúdo deles. Eles não têm noção. Eles não têm noção do comportamento. É como se aquilo sempre existisse. Essa que é a maravilha da programação neurolinguística, porque o que acontece? Quando você reprograma algo, você não vai perceber o seguinte, assim, por exemplo, tu troca de telefone, certo? Isso aqui é uma caneta, certo? Mas tem vários tipos de caneta, né? Tu pode, se essa aí acabar, tu vai se trocar de caneta, certo? E tu vai perceber que trocou de caneta. Sim. Concorda? Quando se fala de reprogramação, tu nem percebe que você está agindo daquela forma, como se aquilo já fosse intrínseco seu. Já faz parte, né? Já faz parte. Então ocorre na mente primeiro e depois ela vem pro externo, né? Então eu percebo hoje falas de pessoas, comportamentos de pessoas que não tinham antes. Isso é muito engraçado, porque esses dias eu tava pensando o que eu trabalhei, o que eu levei pra trabalhar no Leader Training. Eu pensei, meu Deus, mas era outra Paola, era uma coisa que não faz mais parte de mim, entendeu? Olha Porque só. ficou lá. Isso aí. E é muito engraçado. Tu para pra dar não é uma aquela coisa que eu pensada. sinto mais, entendeu? E era uma coisa que eu lembro que eu sentia, eu não consigo nem sentir o que eu sentia, sabe? Esse que é o detalhe, ela não sente, porque o que pega para nós é o que nós sentimos. Não tem como apagar a história. A gente não vai conseguir chegar lá e apagar aquele trauma. Vamos pensar assim, o cachorro me mordeu e eu passei a ter medo de cachorro, né? Eu não vou apagar o trauma daquela mordida, o ato do cachorro da mente da pessoa. Agora eu consigo mudar o significado daquele ato. Então, essa mudança de significado faz com que ela tenha um outro comportamento, que ela possa até se relacionar com o cachorro, passar por aquela fobia, que antes era uma fobia, sem ter. Isso nós estamos falando de uma coisa mais aprofundada. Né? Mas com relação ao conteúdo do indivíduo, né? Aquela pessoa que não sabe onde ela quer chegar, ou seja, é fundamental você ter metas, você ter objetivos de vida. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E aí, se você olhar a minha história, desde os 8 anos, eu já estava usando essa prática, sem saber. E todos nós fizemos isso de alguma forma. Agora, o que acontece na grande maioria das pessoas, tá? Hoje eu quero isso. Aí amanhã eu já quero isso aqui, depois eu já quero isso aqui. E aí eu vou focando no ter e esqueço de ser. E essas duas coisas, na verdade, elas teriam que andar juntas para você alcançar um resultado. Um resultado que faça sentido para você, entendeu? Então a mudança veio, né? Um exemplo, a mudança de carreira, de eu sair do ramo agrícola e vir para o ramo
O ramo agrícola, eu digo assim porque o meu trabalho era comercial dentro daquela atividade que eu estudei lá no colégio. Que lá foi o início de tudo, né? Mas que sustentou minha família por 20 anos. Então, assim, 2008, quando eu vivenciei o Leader Training, eu percebi, aqui vem um ponto muito legal. As pessoas enxergam um potencial em você que você nem imagina possuir. Elas estão enxergando, só que você não sente. O que a Paola sentia com relação a antes era uma coisa que era da Paola de sexta, que entrou no evento. A Paola que sai no domingo é uma outra Paola, com uma expansão de consciência. Ela é como se ela tivesse atualizado o mindset. Então, a programação neurolinguística ela permite fazer isso, abrir espaço na mente. Porque tudo aquilo que talvez você não compreenda, mas um exemplo, tudo aquilo que você não conhece acaba te dominando, entendeu? Que seriam os medos, os receios, as dúvidas, os sentimentos que muitas vezes te mantêm num estado negativo de mente. Você não sabe, mas eles estão aí. Quer ver uma coisa? Topa brincar comigo? Fala pra mim um eu não consigo teu. Eu não consigo? É claro que ele consegue tudo, galera. Não. Não. Pegando Mas uma Ele tá escolhendo sabe que um, né? Nossa, tentando vou pegar escolher qual é o menos constrangedor. aí sim. Mas vai no que dói bastante. Tá. Eu não consigo ficar em lugares muito altos. Ó, eu não consigo ficar em lugar muito alto. O que você sente? Olha a frase. Eu não consigo ficar em lugar muito alto. O que você sente no corpo? Eu sinto uma angústia. Uma angústia. Frio na barriga. Frio na barriga, angústia. E onde é essa angústia? Aponta com o dedo. Aqui. Aqui, tá. Ó, tem o endereço no corpo, a angústia. Ele começa a sentir lá. Será que quem está do lado dele está vendo que ele está sentindo angústia? As pessoas não estão vendo e nem estão percebendo muitas vezes, mas tu estás angustiado, né? Bastante. Então é o seguinte. Normalmente bastante. Ele está lá angustiado. Olha que coisa legal isso, tá? A tua angústia deriva do quê? Da raiva, do medo ou do egoísmo? Eu vejo que do medo. Medo. Então é o seguinte, seria a angústia, na verdade, é um nome que você deu para o medo que você sente, concorda? Concordo. Então é medo que você sente. Aqui a gente chegou numa emoção. Ó. Então o que você precisaria sentir para não sentir medo? O que seria o contrário do medo para você? Coragem? Coragem. Fala o teu nome para mim. Ramon. Ramon seja Corajoso. corajoso. Certo? Agora, olha só. Nesse momento ele entende. E aí a mente dele vem para o Presente. positivo. Do contrário, também estava lá na angústia. E na angústia você não sabe que é medo. Entendeu o que você está sentindo? Porque você não vai falar para as pessoas que estão eu tenho medo de altura. E no Você vai falar como é que eu projeto todo o cenário de eu caindo daquele Tô lugar, ligado, todo tô o ligado. cenário projetado. Vitor, tá ligado? E aí vem um Também ponto tem medo, que, né? olha só, Vitor seja, Corajoso. Paula, seja corajosa. ó, eles já têm na mente deles. O meu é Miro, seja forte. Nossa. Essa. Tá entendendo aquela parada do domingo? Mas eu não me sentia forte, você acredita? Nossa. Antes do Leader Training eu não me sentia forte, cara. Caramba, Que maluco que é isso, né? demais. Então cada pessoa vai ter. Agora olha só. Então quer dizer que quando eu uso a composição da frase assim, ó, eu não consigo, como é que era mesmo? Eu não consigo ficar em lugares altos. Eu não consigo ficar em lugares altos, a tua mente está no negativo. E ali o que ela vai fazer com você? Vai te paralisar. Entendeu? Então a magia está nisso. Você desenvolver o teu antídoto. Ah, mas como é que isso vai impactar na minha vida? Totalmente. Totalmente. Porque a tua mente no positivo vai fazer você caminhar. A tua mente no negativo vai fazer você paralisar. Isso é muito verdade. Eu tinha medo, o meu é seja corajosa.
Eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de ir pra ação. Muitos projetos eu deixei pelo caminho por medo. Aí depois do líder training, uma nova pessoa. O teu antídoto no LT era corajoso Era mesmo, né? corajoso. Ele tava na nossa. Então, foi corajoso. Foi. Por isso quando ele falou e trouxe todo o cenário, a mente assim, já conectou com tudo que eu passei. E eu acho interessante que a Paula comentou que agora de ir para ação, né? Eu vivenciei muito isso depois do líder training, foi o que eu mais senti, né? Em várias situações que eu tinha que tomar uma ação, no âmbito profissional, pessoal, enfim, né? Eu paralisava muito, eu postergava, eu deixava para depois, eu ia deixando aquela situação. Às vezes não era nenhum problema, era só algo que eu precisava fazer. Coisas pequenas. Isso, e eu deixava. E hoje, em alguns momentos, eu consigo parar, pensar e agir. Ali você já está nesse momento você já está com um olhar de observador, ou seja, você já se observa. E aí você percebe o seguinte, não, eu fazendo. Porque a procrastinação, gente, é algo viciante, é uma química que o nosso corpo tem, tá? Um exemplo assim, você recebe uma descarga de químicas positivas, tá? Para a procrastinação. E, consequentemente, o fato de você deixar para depois, o teu corpo tem a sensação de que você está ganhando, porque você não se expõe, você não passa por ridículo, você Não entra no conflito. Não vai ter conflito, entendeu? Não precisa se esforçar. Não precisa se esforçar. Poupa energia. Mas é só poupar energia mesmo. É só economizar energia. Então, assim, quando nós vamos para a ação, e aqui é um ponto muito importante, se você vai para a ação com alguma coisa, é você realmente observar que aquilo, como você fez aquela projeção daquilo, você caindo lá naquele negócio lá, Sim. A projeção para tudo é assim. Então, hoje eu vou para um evento, quando eu entendi essa sacada, como que eu vou para um evento? Eu já visualizo o final do evento. Eu já vejo aquilo que seria o resultado que eu desejo realmente, entendeu? Amigo, mas vai acontecer exatamente assim? Cara, aí vem um outro pressuposto da PNL, que é o seguinte: eu não preciso entender tudo para usar tudo a meu favor. Então, tudo que chegar para mim nesse caminho aqui é porque eu tenho capacidade de resolver. Tudo. E aí, vamos para frente, entendeu? Porque o objetivo está lá. Então, eu digo o seguinte, isso aqui, esse momento nosso aqui, na minha mente, ele já aconteceu faz dias, horas. Quando você me chamou para o podcast, eu já defini que isso aqui já tinha acontecido. Legal. Então aí tu não sente mais a ansiedade, tu não sente mais a angústia, tu não sente mais... precisa preparo? Quando eu fiquei sabendo qual era o tema? Agora. Antes de começar. Um pouquinho antes de começar, né? Algo totalmente ao contrário do Paulinho, né? Meu Deus. Não. Gente, claro, são modelos, tá? São modelos mentais. Aí você vai entender o seguinte, como que funciona uma pessoa que é mais e aqui foi muito importante para mim conhecer a PNL, porque aí eu passei a entender qual é o meu modelo, a minha forma de pensar, a forma como eu fazia. E aí tem um ponto do professor lá que eu acabei pulando e não falando, né? Mas o professor, ele falava para mim assim, ele me dava 20 nomes, olha que maluco que era isso, 20 nomes de plantas com nome, classe e gênero. Nome, classe e gênero. Então eu tinha que saber o nome, nome científico, tá? Sim, nome científico. A primeira eu não esqueço nunca, tá? Amanda Captática. E aí é o seguinte, e aí chegou um ponto que eu disse, ele me dava 20 toda semana e eu tinha que levar as 20 decoradas e identificar ela lá na prática, né? Aí eu disse, não tem como eu descobrir isso, cara. É maluco, não tem como. E aí nessa fase eu tinha conhecido a Suzana, né? Aí ele assim pra mim, assim, fala o nome daquela cabeluda lá. Aí eu disse, que cabeluda? Que eu não entendi, né? Não, aquela moça que tu conheceu lá em Blumenau. Suzana? Dela tu sabe o nome completo, né? Sei. Esse é o
caminho para te saber o nome das plantas. Eu ainda não tinha entendido. Te apaixona por todas as plantas. Ele falou exatamente isso. Cara, quando ele me trouxe isso, foi assim, ó, tchum. E, cara, hoje se eu sou uma enciclopédia, eu posso ir ali fora, eu te digo tudo. De todas as plantas, muitas plantas, tá? Até plantas daninhas. Que, assim, ó, ficou muito fácil para mim identificar. Então, o mesmo recurso eu uso hoje dentro dos eventos. Me apaixonei pela técnica, me apaixonei pelo conteúdo da programação neurolinguística, do coach, da neurociência e de tudo, né? Todas as ferramentas que a gente traz dentro do nosso trabalho. Ô, Miro, e uma outra pergunta que eu quero fazer para ti, a respeito do que você trouxe, de quando você iniciou ali com o teu primeiro treinamento, que foi o Leader Training, né? Quando que foi essa virada de chave, assim, que você se sentiu preparado para ministrar o primeiro evento, assim, que você falou, pô, agora pronto não, porque eu sei que pronto a gente nunca tá, mas que você sentiu, pô, já tenho um conhecimento, tô seguro, ou tô me sentindo preparado para tentar o primeiro e ver no que vai dar. Eu vou fazer isso como um ato, tá? Ok. Preste bem atenção, câmera. Quando foi passado o bastão para mim. Entendi. Será que entendeu mesmo? Entendi, porque não teve escolha. Não teve escolha. Bem resumidamente. O que aconteceu? Em 2011, eu me tornei comercial de uma empresa de treinamentos, né? Uhum. E aí eu passei a vender os treinamentos. E aí foi assim, em 2011 eu estava na transição, eu vendi minha loja em 2011. Uhum. Eu tinha feito o Leader Training em 2008 e lá tinha feito um projeto de vida que estava relacionado a uma aposentadoria. E aí, assim, essa programação já iniciou lá também quando eu estava no colégio, que com 40 anos eu estaria aposentado. E em 2011, quando eu completei 40 anos, eu vendi a minha loja. Mas foi uma coisa muito inusitada, tá, gente? Eu vendi a loja sem ter uma placa de venda-se da loja. Uhum. Eu tenho um comércio, o comércio estava aberto, e um cliente chegou lá e comprou tudo. Comprou de porteira fechada. E foi uma negociação que eu não tinha uma programação para aquilo. Ela ocorreu, mas ela tinha ocorrido lá quando eu tinha 18 anos, que seria com 40 anos eu iria me aposentar. Isso aconteceu em setembro de 2011. Aí, nesse mês também ocorreu uma oferta de eu trabalhar como comercial de venda de treinamentos. E ali veio a proposta de eu levar 20 treinandos para uma edição do Leader Training por um X valor de comissão. Uhum. E aí eu comecei ali, eu já tinha feito o PNL, aí nessa época a Suzana ainda não tinha feito, aí eu fiz uma troca que eu achei justa comigo, né? Uhum. Que eu achei justo seria o seguinte, né? Se eu não conseguir os 20, né, que seria para uma edição, pelo menos durante os 3 meses eu vou conseguir, aí eu pago a formação da Suzana, né? Uhum. Aí eu troquei o meu comissionamento. Setembro, outubro, novembro, dezembro daquele ano, pela formação do PNL da Suzana, e eu passei a ser comissionado a partir de janeiro de 2012, né? E foi assim que eu iniciei essa jornada. Aí em 2012 eu realmente fui atrás de venda de treinamentos, assim, eu já estava vendendo, mas assim, era mais efetivo. Então foi 2012 todinho, mas eu era o segundo, né? Tinha uma pessoa que fazia essa organização do evento, que era o sócio do cara aqui na nossa região. E 2012, final de dezembro de 2012, ele sai da sociedade e eles iam desfazer o negócio. Aí eu assumi a venda do treinamento aqui na região. E nesse evento, de janeiro de 2013, foi me passado o bastão, que eu seria o anfitrião. E eu teria que fazer a parte do cara. Eu não sabia, como eu sentei aqui, eu não sabia o que ia acontecer. Entendeu? Da mesma forma. E aí ocorreu. Fiz, sumiu palavras, eu não sabia, ficava olhando, tá, e agora? Tudo na mais, assim, ó, naturalidade. Para mim, a escola foi essa. 2013, aí eu passei a fazer esse comercial, 2014, 2015, aí as coisas foram evoluindo, né? Na verdade, já foi de cara, assim, né? De passar bastão e já ir pro fogo, tá? Uhum. Fiz coisa errada, mas quem sabe que eu fiz errado?
Eu sei, ele sabe. As outras pessoas não sabiam que eu tinha feito errado, entendeu? Sim. Ou quem soube, o resultado foi tão bom que aplaudiram até o que foi errado, entendeu? Legal. Às vezes tu pensa o seguinte, eu vou fazer um bolo e, cara, você fez tudo certo. E a decoração foi feia. Você considerou feia. E aí toda aquela obra você desconsidera. As pessoas olham aquele bolo e, nossa, é feio. Mas quando elas comem, a satisfação dela é tão grande que o feio do bolo não é mais percebido, entendeu? Sim. Então eu percebi que com as pessoas é a mesma coisa. Se tu faz um trabalho e tu te dedica, tu entrega o melhor que tu tem para entregar, o final vai ser bom. Mas é importante que você compreenda o seguinte, você sempre vai ter que estar entregando o melhor, porque se tu desistir na metade, ou se você achar que você não é capaz de fazer, e você deixar de fazer, aí você ferrou com o negócio. Aí você confirma tudo aquilo que era o prognóstico, entendeu? Então foi assim, comigo sempre foi assim. Sempre foi assim no cash. Então assim, ó, o primeiro leader training que eu decidi fazer foi em 2017, em setembro, né? Eu sabia como que o leader training ia fazer. Eu já tinha todos os recursos daquilo que eu já tinha desenvolvido, né? E toda a repetição, né? Mas eu sabia como é que ia ser? Não. Eu me recordo que naquele evento, gente, na primeira edição nós tínhamos várias paradas aí nós tínhamos o Márcio, né? Eu disse, o Márcio, vai lá e faz mudança de estado. Aí ele ia, dava aquela, tipo assim, ó, porque isso é um ponto importante. Se tu deixar as pessoas esfriar, elas vão te olhar, vão ver que tu estás meio perdido, estás lá olhando o papel. Se eu for fazer algo olhando o papel, ferrou para mim, tá? Ferrou. Porque aí eu perco totalmente a concentração. Se tiver um barulho aqui do lado, se eu usar, por exemplo, um papel numa condução, que eu uso, né, na condução, elas estão escritas, né? Até porque ela tem um começo, um meio, fim, para ela ser bem cirúrgica, né? Então o que acontece? Se houver um barulho aqui do lado, eu perco o caminho. Então para mim é muito importante, um exemplo, identificar, e o que eu entendo que é importante, é você identificar o teu modelo de fazer. O teu modelo de fazer é o melhor modelo para ti, entendeu? Se você ficar olhando o outro, como que o outro faz, cara, tu nunca vai conseguir fazer. Tu pode modelar ele, mas tipo assim, tu não vai conseguir alcançar a mesma eficiência. Então modela ele, mas traz o teu jeito. E aí a gente fez isso. O primeiro combate que eu fiz minhas pernas sumiram, cara. Eu perdi as pernas. Imagino. Só que aquele momento ali foi tão impactante para as pessoas que viveram aquilo, porque elas viram, não, realmente ele está inteiro ali no processo, né? E foi assim. E a maior descoberta, assim, que foi o Practitioner, né? O Practitioner foi uma coisa muito incrível, porque eu até outro dia mandei pro Paulinho até como que eu fiz o script do primeiro. Mas eu vi uma pessoa, eu achava que eu não era capaz de produzir. Aí nós vendemos o Practitioner de uma pessoa, que ela veio ministrar aqui. Ela ministrou o Practitioner. Quando eu vi o que ela entregou, e mais detalhe, né? Ela fez 2 vendas de 25 mil, cara. Quando eu vi que ela fez 2 vendas de 25 mil, entregando aquele conteúdo lá, eu disse, não, eu entrego muito mais que isso. E aí nós fomos para ação. Fizemos a primeira edição do Practitioner em 2018. Nossa, cara, a primeira edição, assim, é o primeiro beijo, né, cara? Não vai esquecer nunca, né? Então, assim, ó, é muito legal isso. Agora, é o seguinte, ó, o que o universo espera de você é que você entregue alguma coisa, tá? E se você se deixar levar pelo teu sentimento, cara, porque é o teu sentimento, aquele sentimento que impede você de ir lá, subir lá no alto e ficar lá próximo do peral. É o teu sentimento. É o que você sente que impede você de fazer. Não é a tua capacidade. Tua capacidade intelectual ou até a tua habilidade, né? Vamos pensar assim, preciso de uma habilidade, né? Falar em público. Nossa, as pessoas falavam assim, um dia o cara chegou para mim e disse assim, cara, mas tu fala errado. Eu falo errado? Sim, cara, tu fala seja.
Tá, mas o que tu entendeu? Como assim? Não, eu falo seja e você entendeu o quê? Ah, que tu queres falar seja. Tá, mas então o que tu entendeu é seja, né? Sim, então tá tudo certo, cara. Se tu entendeu, Segue o baile. Claro, eu fui melhorando. Pô, então assim, ó, seja é errado, não existe seja. Mas é um operador modal da região, é como o gaúcho fala bate. Gente, meu professor lá, o Silvio, lá do Colégio Agrícola, ele falava assim, isso é um alemão Croza, ele falava, né? Mas por quê? Porque tu fala terra e tu fala arreia. Tu acredita que eu falava terra e falava arreia? Eu não conseguia falar areia. Eu falava arreia. Botava 2 R na areia e botava 1 R na terra. Olha que louco. Porque era a forma, era aquele contexto de casa, sabe? Da cultura ali, né? Cultura, é local. E nós vamos ter isso, entende? Agora, quando eu percebo, cara, eu posso melhorar isso, então eu vou melhorar isso também, entendeu? E é uma evolução. Então, quando alguém traz alguma coisa para você, olha aquilo com carinho, acolhe. Mas traz o teu jeito. Se você neutralizar o teu jeito de ser, ferrou, tá? Porque aí tu faz um esforço muito grande, cara. Fica uma coisa talvez mais robotizada, né? Não fica uma coisa. Não digo que é uma coisa robotizada. E não digo que isso não funciona. Mas um exemplo, quando você tem que representar algo, quando você tem que fazer algo, você desempenha um esforço muito grande e isso vai gerar uma consequência. E as pessoas vão perceber que não é o teu natural. E o que conecta as pessoas é o teu natural. É você ser. Entendeu? Sim. Maravilha. Tem aí alguma coisa, alguma pergunta a mais? Quer aproveitar? Não? Porque foi difícil marcar com esse homem. Nem foi, cara. Tu me acordou só uma vez, cara. É propaganda. Falar que é solicitado, né? Trazer toda uma aula ainda. Tá, não tem mais nenhuma pergunta pra ele então? Não. Então, ótimo. Então é isso. É isso. Claudemiro. Fala sobre o nome, a gente vai encerrar. Então, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Quer compartilhar? Bom, as minhas redes sociais são as do Instituto, tem a meu, né? @ClaudemiroH, mas você vai encontrar nosso maior conteúdo, tá? Sendo divulgado dentro do conteúdo do Instituto Invictus. Então, @Instituto Invictus. Segue a gente lá. Sigam lá. Legal. É isso? Isso, gostaríamos de agradecer novamente a sua presença aqui, Gratidão. ter aceito o convite, né? E não sei se você quer deixar uma mensagem final para a galera que está assistindo. Não sei não é uma escolha, é um pedido. Deixa uma Puder mensagem deixar final para uma quem está mensagem. escutando, Isso. viu? As pessoas são o nosso maior recurso. Legal. Que Massa. Isso aí. Bom, pessoal, é isso então. Agradecemos imensamente todos que estão assistindo e que vêm assistir esses episódios. Esse episódio com certeza vem alcançar muitas pessoas. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Deixa seu curtir, se inscreve, compartilha e Manda no grupo da família. grupo da família Muito de fundamental importante, importância. galera. Não esqueçam de mandar no grupo da família, principalmente Então, para cada corrige tia. essa fala aí. Qual? Fala pra eles, lembrem de Lembrem de compartilhar esse episódio, principalmente no grupo da família. Ó, isso é programação neurolinguística, entendeu? Na prática. Bem isso. Então é isso, gente. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, Tchau. tchau. Pessoal. Valeu, tchau, tchau.